E chegamos à quarta área da vida, área intelectual, ou capital intelectual, né? Como queira. Para os que estão chegando agora no canal, vale ressaltar que estamos tratando aqui de 6 áreas, são 12 áreas da vida, né? Pelo programa que nós fazemos parte, que é o Jogo da Vida, do Pablo Marçal, nosso mentor. Então, são 12, mas eu resolvi abordar 6, as quais eu considero mais importantes. Então eu sempre costumo lembrar quais são, inclusive aqueles que estão chegando tem a playlist aqui no canal, né? Estejam convidados aí a consumir o conteúdo, né? Tanto os shorts, que tem bastante conteúdo interessante e útil, né? Quanto as playlists também sobre as áreas da vida. A primeira foi abordada a questão da saúde física e mental, pois sem esses pré-requisitos não dá para continuar nas demais, né? Nada somos sem saúde física e mental. A segunda área foi sobre a espiritualidade. Discorremos sobre esse assunto tão importante também, principalmente nos dias de hoje, né? A terceira área foi sobre as relações familiares e as relações sociais. Também tema muito importante. Percebam que todos esses temas vão ficando intrínseco, né? Faz parte da vida de todos nós. E muito importante também, acredito que todos esse desenvolvimento aí daqui para frente vai depender justamente dessa área que é a área intelectual, né? Então, eu me propus aqui a fazer um trabalho de estar abordando sobre a construção do capital intelectual desde a base, da base da infância, né, até a fase adulta, e é onde eu entendo que vai dar sim embasamento para que a pessoa possa se desenvolver como um todo em todas as áreas, através do conhecimento estruturado, como já abordei aqui. Então, como eu estou nessa sequência de estar abordando sobre essas várias fases da construção do capital intelectual, né, da área intelectual, vamos falar aqui um pouco sobre a área infantil, sobre as nossas crianças, né? Ao observar alguns fatores, claro que os pais têm a responsabilidade de fazer a parte deles que cabe como pais, né? E a parte do ensino, para quem é do ensino público, também deveria fazer a sua parte. E também quem tem condições de estar com os filhos no ensino privado tem um pouco mais de privilégio em relação a essa questão da construção do desenvolvimento intelectual da criança, por exemplo, né? Tem mais atividades, tem mais ênfase em relação ao aprendizado da criança, que é o que vai... O aprendizado estruturado, digamos assim. A educação no sentido de construir um conhecimento onde ela possa se desenvolver como pessoa e como profissional e poder estar assim, buscando ter a sua liberdade em todos os sentidos, principalmente geográfica e financeira, que é um dos focos do que a gente aborda aqui nessas questões. Está podendo ter a sua estrutura e está podendo contribuir com a sociedade também, no sentido de colaboração coletiva, né? Que seria uma sociedade no contexto ideal. Então, pois bem, não fugindo do foco, o que acontece? Vamos analisar o contexto daqueles que cuidam da estrutura de desenvolvimento intelectual da área infantil na esfera pública. Se fizermos pesquisas aí de anos anteriores, podemos constatar que é lastimável o que acontece no nosso país em relação a essa questão, porque as pesquisas mostram, principalmente na base, que é onde eu sempre foco, o nosso país ele só tem um desempenho um pouquinho melhor do que os países tribais, não menosprezando essas nações, que a gente sabe das dificuldades que tem também, e a exploração que sofrem, mas é um absurdo o que acontece em relação ao nível de desempenho, por exemplo, nas provas do PISA, né, que são realizadas de tempos em tempos. Então, só por aí já dá para a gente ter uma ideia de que situação que nos encontramos, né?
É uma situação realmente triste, caótica e lamentável. Isso se tratando da esfera, principalmente da esfera pública, né? Mas no geral, levando-se em consideração ao analisar onde os países são realmente levados a essas questões a sério, que pensa assim no futuro, né? Como nação, como desenvolvimento, como prosperidade, é lastimável a situação que nós nos encontramos. E, assim, não adianta a gente aqui, podemos até apontar os responsáveis. Quem são os responsáveis? Sabemos que são, em geral, as autoridades, né, que está por trás, que se coordena, que por algum motivo de interesse de alguns determinados grupos, mantém esse estado de coisas, mantém essa situação. Só que eu chamo aqui a atenção, principalmente dos responsáveis por essas crianças, que não podemos ficar esperando só pela melhoria, né, do sistema. Justamente esse um dos nossos propósitos é quebrar esse paradigma, quebrar essa maneira de pensar e procurar assim chamar a responsabilidade mais para o nosso lado do que para o próprio sistema, porque já que o sistema não oferece e hoje nós temos condições, pelas informações que temos, pelos meios que temos, de estar dando aí um olhar especial, né, para a educação das crianças, para que elas se desenvolvam de maneira a poder estar tendo um bom nível, né, intelectual. Então, cabe sim os responsáveis por essas crianças não ficar só dependendo da questão pública. Podemos sim, dentro dos nossos direitos, cobrar, que é o que não acontece, né? Dos responsáveis por melhorias nessas questões, né? Então, é triste, é um quadro triste e preocupante, porque eu não vejo futuro em país algum que não cuida justamente da base, né? Costumo dizer que o país que não cuida da base, ele joga o seu próprio futuro no lixo, né? E ao observar o nível dessas crianças em relação ao geral, principalmente na esfera pública, é de uma tristeza assim tremenda, lastimável. Mas enfim, não focando só no problema, mas focando em solução, o que eu posso estar contribuindo e chamando a atenção. Pois bem, se hoje todo mundo tem acesso à rede, tem acesso à internet, pode estar se informando, então pode sim estar de alguma forma buscando, estar interagindo mais, né? Não simplesmente pegar um celular, dar para o filho se divertir, para ele não chorar, ou então você ter, tipo assim, que ele você não se sinta incomodada por ele, não. O certo seria o quê? Os pais interagirem com os filhos no sentido de dar uma atenção especial, principalmente aqueles pais que pensam no futuro, pensam no desenvolvimento da criança, né, na parte intelectual, na construção do conhecimento estruturado, que é o que vai gerar oportunidade para eles também amanhã, não é verdade? Então, isso tem que ser trabalhado e tem que ter um compromisso muito maior de quem educa no berço, em casa, do que as próprias instituições aí fora. Inclusive, tem que estar de olho no desempenho da criança e procurar fazer esse tipo de análise. Procurar fazer pesquisa de como anda a educação lá fora, qual é o nível de ensino que é ministrado, para poder estar, de alguma forma, colaborando e cuidando, de acordo com as condições de cada um, de fazer o melhor pelo desenvolvimento intelectual do seu filho. E há muitos meios, né, se pesquisar, porque no meu entender, assim, aqui vai aí até uma orientação e o meu conselho. Principalmente essas áreas do conhecimento, né? A criança tem que, além da língua pátria, ela tem que se desenvolver no campo do raciocínio lógico, que é importante, né? O desenvolvimento do raciocínio lógico da criança,
e no mínimo uma segunda língua, que dá para os pais já desde cedo, já se não sabe o idioma, tem vários aplicativos, várias formas aí na rede, na internet, quem tem acesso, quem está pelo menos nesse nível, de estar até aprendendo junto com seu filho, através de jogos lúdicos, através de brincadeira pertinente para a idade dele, e desenvolvendo o segundo idioma. Quem sabe assim você também acaba aqui aprendendo e melhorando também aí o seu nível intelectual, né? Então seria o desenvolvimento do raciocínio lógico, com lógica de programação de acordo com o nível de cada um, desenvolver o nível matemático também, que é muito importante, a língua pátria e um segundo idioma. Já seria muito proveitoso se fosse dado um foco nisso, correto? E assim acompanhar também o desenvolvimento escolar da criança. E não precisa pagar um curso de inglês hoje para aprender um idioma, que está tudo à disposição, conhecimento essencial está à disposição de todos. Só que a maioria fica alucinado com outras coisas, com joguinhos, em consumir conteúdo que não faz sentido nenhum. Não que seja proibido jogar, né? Pode ser até ter um momento de lazer. Só que aí as pessoas acabam perdendo muito tempo da vida com coisas inúteis, enquanto poderia estar desenvolvendo tanto capital intelectual próprio, quanto capital intelectual do seu filho. Então é importante ressaltar, e eu friso aqui nessas questões, que cabe sim aos responsáveis pelas crianças de estar dando foco nisso, para que possamos assim, a partir daí, desenvolver o capital, desenvolver a parte intelectual da criança para que ele possa ter mais oportunidade. E eu queria assim ressaltar aqui que é uma pena, porque para se gerar oportunidades já lá quando a criança estiver terminando aí, ou já no seu ensino médio, ter oportunidades até tipo de conseguir uma bolsa em outro país de forma gratuita, integral, ou até para fazer uma faculdade ou intercâmbio, eu chamo a atenção aqui porque vai muito da construção do currículo dela, do desempenho dela ano a ano em relação à construção do seu histórico escolar, né? E pesa muito. Então, claro que sem colocar a criança em tortura, sem colocar a criança em sofrimento, porque tem criança que tem algum problema de déficit, isso aí também já tem que ser tratado antes que vire um problema maior. Eu costumo dizer que na maioria dos casos, quando vem uma comunicação para os pais ou quando vem se tomar uma ação, a criança já está praticamente com um ano perdido e não dá para recuperar. Então isso tem que ser tratado em tempo imediato. Percebeu que o filho não está tendo um bom desempenho, está tendo dificuldade em alguma disciplina, procura tratar disso daí imediatamente para poder ele nivelar com os demais alunos e acompanhar. Então, para início é isso, em relação às crianças, essas recomendações que eu tinha que passar, né? E esqueci até de fazer a apresentação, porque estão chegando agora. Eu sou o Sr. Ed, nós somos da agência ACT, Ed Consultoria em Treinamentos, né? Com gestão de pessoas e negócios, com foco em micro, pequenos e médios negócios. E aqueles que estão chegando agora, peço que se inscrevam no canal, se estão gostando do conteúdo, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, né? E vamos juntos nessa jornada fazer a nossa parte. Eu estou aqui meio que fazendo um trabalho social também, dentro do que estamos aprendendo na mentoria O Jogo da Vida, né, do Pablo Marçal, e junto com os conhecimentos que nós temos ao longo da nossa trajetória também. Eu tinha sempre um sonho de fazer um trabalho social aí na prática, mas já estou fazendo dessa forma e já considero um cumprimento de missão, né, da minha parte aqui. Então, muito obrigado a todos, e no próximo vídeo vamos tratar aí já da questão da evolução da área intelectual nas crianças que já estão aí na faixa do ensino médio, indo para a fase adulta também, já pensando na questão de um nível mais de médio para superior, né? A gente vai estar abordando sobre isso. Muito obrigado e até mais.